Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse canal eu tenho partilhado com você algumas experiências de leitura que tenho feito com o único objetivo de ajudar você a também tomar gosto pelas leituras e pela boa literatura. E hoje eu gostaria de comentar com você esse livro aqui. Esse livro é de um escritor moçambicano, Mia Couto, A Confissão da Leoa. Eu confesso que sou estreante aqui nesse tipo de trabalho e não sou especialista, mas gosto muito de ler e partilhar e crescer com aquilo que a gente aprende nos livros. O Mia Couto traz para a sua literatura a experiência do seu povo. Que povo? O povo de Moçambique, na África. Eu estou gravando esse vídeo aqui na praça em São José da Varginha, uma belíssima cidade do interior de Minas Gerais, próxima a Belo Horizonte. Nesse livro, A Confissão da Leoa, Mia Couto baseia um pouco na própria experiência dele quando foi chamado para fazer uma pesquisa junto com outros jovens na região de Porto Delgado, no nordeste de Moçambique, para prospecção, entendimento de como funciona a natureza nessa região. E acontece que nessa região aconteceu isso por volta de 2008, ataque de leões a uma aldeia, a aldeia de Culumane, e em torno de 4 meses aproximadamente, 20 pessoas foram atacadas por leões e muitas mulheres. É claro que isso aí chamou a atenção das autoridades políticas e elas enviaram para essa região um caçador profissional. Aqui agora é a ficção de Mia Couto, né? É a literatura de Mia Couto, que a partir dessa experiência real, de uma história real, ele vai escrever esse livro aqui. Então, foi designado para essa região um experiente caçador chamado Arcanjo Baleiro. E baleiro é exatamente por causa de bala, né, de tiro. A família toda era uma família tradicional de caçadores. Junto com ele foi enviado também um escritor, Gustavo Regalo, que é o personagem da ficção. Parece que esse escritor é o próprio Mia Couto, né? Que aqui na história ocupa até um papel secundário, porque cabia a ele registrar a caçada, o que aconteceu, até para que as autoridades pudessem tirar proveito político disso, né? Como sempre acontece em qualquer lugar do mundo. E o caçador então chega na aldeia e ali ele vai encontrar uma jovem, Maria Mar, e como eles tiveram um encontro já há 16 anos antes, e ele a protegeu de um possível estupro, então ali nasceu uma certa paixão, só que depois o Gustavo Regalo foi embora sem dar maiores explicações para Maria Mar. E tendo ciência que agora o caçador voltou para a aldeia, Maria Mar então foi presa praticamente dentro de casa e ela começa a escrever a sua história. Então aqui nesse livro, nesse ponto parece também com Terra Sonâmbula, que é outro livro do Mia Couto, nós temos 2 histórias intercaladas. Em Terra Sonâmbula também nós temos isso, são 2 histórias encaixadas
aliás mais de duas até, encaixadas uma dentro da outra. Então aqui nós temos a história de Maria Mar e a história do próprio caçador, que são narradores, personagens do texto. Só que quando o caçador chega na aldeia, tudo parece bem mais complicado do que ele imaginava. Ali ele vai ter que se deparar com diversas tradições locais, com diversos mitos e costumes daquela aldeia. Lembrando que o norte de Moçambique, o nordeste de Moçambique, tem um povo que é o povo Maconde, que fala a língua Chimaconde, e é um povo extremamente bravo, até considerado heróis, às vezes por alguns, porque eles resistiram às tentativas de colonização, e inclusive com os portugueses. O povo Maconde é conhecido por ser artistas, eles são grandes escultores inclusive de uma madeira preta chamada ébano. Eu até tenho uma estatueta, vou mostrar para vocês, que recebi de presente lá daquela região por um amigo que foi fazer um trabalho missionário lá. Então eles são conhecidos por serem grandes escultores e feitores de máscaras. As máscaras são usadas para uma dança ritual, o mapico, que tem função de rituais de iniciação, um sentido religioso, de uma religião animista, mas também não deixa de ser uma festa, é uma dança ritual. Então o personagem ele entra com a máscara e ali é como se uma divindade ou um espírito tivesse presente naquela aldeia. O povo Maconde é um povo que serrilhava os dentes, não sei se ainda faz, né? Dava uma aparência de ferocidade e de fato eram ferozes. Esse povo ainda existe em Moçambique, né? Um grupo étnico grande, considerável, ao lado de outros povos também, que com muita dificuldade, né, praticamente um povo ligado às savanas, a luta muito pela sobrevivência, mantém e cultua suas tradições. Mas aqui nós percebemos também o papel quase insignificante das mulheres. E aí, quando o caçador chega na aldeia, ele também tem uma história de vida sofrida, o próprio caçador, e ele vai encontrar com Maria Mar e com as outras mulheres, com algumas mulheres da aldeia, que percebe que os verdadeiros leões que matam, que tiram a vida, que tal, não são nem os bichos do mato, mas são os próprios homens da aldeia. Aconteceu, por exemplo, com a irmã de Maria Mar, quando os homens estavam num ritual lá, era separado os homens das mulheres, ela simplesmente passa no meio dos homens e ela é estuprada por todos os homens que estão ali. Em desespero, ela foge e é comida pelos leões. Então, na verdade, é pior do que os próprios leões, são os homens daquela aldeia que matam as mulheres, que negam às mulheres o direito à vida. Mas, curiosamente, o livro começa com uma expressão dizendo: Deus já foi mulher. E termina com um gesto muito interessante da mãe de Maria Mar, passando para ela o cordão da vida. Porque durante o período de gravidez, as mulheres recebiam um cordão e a cada mês da gravidez davam um nó no cordão. Apesar de discriminadas, de violentadas, de desrespeitadas nos seus direitos, Deus já foi mulher e a mulher é a grande transmissora da vida, né? Talvez a violência contra as mulheres é exatamente porque a mulher assusta o homem
pela sua capacidade geradora de vida. O texto do Miyakoto é um texto muito interessante e mostra para a gente também. Eu estou aprendendo muito, estou começando agora, conforme disse para você, mas eu estou aprendendo muito porque a gente acaba viajando o país, né? Assim como, é claro que é um país inventado, é um país que tem ficção, mas traz também elementos da realidade. Nós temos alguns rituais que mostram, por exemplo, aquela região, duros, né? E interessantes. Por exemplo, a Maria Mar ficou paralítica na adolescência, mas aí ela foi para ser curada lá pelo padre, pela missão, não conseguiu nada, depois ela apareceu curada e a mãe dela revelou para ela que ela foi curada por causa do ritual da Takatuka. O que é esse ritual da Takatuka? Você transfere a doença da pessoa para a árvore. E a árvore secou, de fato. A árvore secou e ela sarou da sua paralisia. Depois que ela foi abusada do próprio pai, mesmo depois da paralisia, a mãe ficou com raiva dela e reverteu o ritual. Ela voltou a ficar doente e a árvore sarou. É o ritual da Takatuka, tá? Que me chamou muita atenção. E um terrível, que é uma espécie de mutilação feminina. Isso aqui está, o escritor vai falar isso, quando ele era criança, o irmão dele, o Rolando, deu um tiro no pai. Até então ele pensava que fosse um disparo de espingarda. Mas depois ele foi saber da história, que não foi bem isso não. Foi, na verdade, uma prática, um crime, ou um costume terrível. Kusungabanga, que significa fechar a faca. O marido foi para trabalhar e costurou a vagina da própria esposa, para garantir fidelidade. E ela morreu em decorrência disso, ela sofreu em decorrência disso, e por causa disso o irmão vai dar um tiro no próprio pai. Isso ele vai descobrir mais tarde. O irmão fez-se de louco, ou se tornou louco de verdade, pelo jeito, e foi internado no hospital psiquiátrico, e só mais tarde ele vai deixar uma carta para o irmão confessando o que aconteceu. E eu vou mostrar isso para você. Então, vamos à carta. A carta foi escrita pelo Rolando ao seu irmão, o caçador, o arcanjo baleiro. Meu querido irmão, imagino que te dou a minha condição. Quero te dizer que não sofro, pelo contrário, sou feliz porque nunca mais posso voltar a ser um baleiro. Despi-me do meu herdado nome, com o mesmo prazer que certas viúvas queimam as vestes do marido que as tiranizou. Depois daquele disparo, deixei de ter medo de quem fui. Já nenhum crime me espera. Estou vazio, como apenas pode estar um santo. Lembras-te como a mãe nos chamava? Meus anjos, era assim que ela dizia. Aqui onde estou, nesse asilo, não preciso demônios nem anjos. Nós mesmos nos bastamos. Sim, fui eu quem matei nosso pai. Matei-o e voltaria a matá-lo, sempre que ele volte a nascer. Obedeço a ordens. Essas ordens me foram dadas sem palavras. Bastou o olhar triste da minha mãe. Não tenhas pena de mim, meu irmão. A loucura primeiro foi o meu álibi. Tornou-se depois a minha absolvição. A nossa mãe sempre avisou: a bala mata mais nas duas direções. A bala mata nas duas direções. Ao matar o velho baleiro, eu mesmo me suicidei. Certa vez, depois do falecimento da nossa mãe, tu disseste: quem me dera morrer,
Pois eu te digo agora, não é a morte que confere ausência. O morto está ainda presente, todo o passado lhe pertence. O único modo de deixarmos de existir é a loucura. Sou louco, só o louco fica ausente. Essa carta também aqui, ela resume bastante do que está no texto. Ali há uma veneração pelos mortos, eles não querem mudar da aldeia para não descuidar do cemitério, da campa dos mortos. Para deixar uma pessoa ausente, então, não basta morrer, porque a morte não tira a pessoa, não. Eles continuam preservando e cultivando a memória do morto. É a loucura. E para terminar, eu achei muito interessante também, primeiro o livro é muito bonito, né? É de 2012, pela Companhia das Letras, e achei muito interessante também, no início de cada narração, nós temos epígrafes, e essas epígrafes, elas dão, de alguma maneira, o tom do texto, me faz lembrar um pouco também os escritos de Guimarães Rosa, e a gente sabe que o Mia Couto também conheceu o Guimarães Rosa, admira o Guimarães Rosa, e tem um estilo até um pouco parecido. Eu vou ler uma epígrafe aqui, que é uma ilegível memória no relato de Maria Mar. Todas as manhãs, a gazela acorda sabendo que tem que correr mais veloz que o leão ou será morta. Todas as manhãs, o leão acorda sabendo que deve correr mais rápido que a gazela ou morrerá de fome. Não importa se és um leão ou uma gazela. Quando o sol desponta, o melhor é começares a correr. Então aqui tem muitas epígrafes que no início do texto vai dando pílulas de reflexões para a gente poder entender. Bom, eu espero que você tenha gostado desse comentário, muito simples. Espero que você seja incentivado a ler o livro. É uma boa literatura que vem da África, de Moçambique. E o Mia Couto, eu não o conheço pessoalmente, mas vejo também as entrevistas dele aqui no YouTube e na internet. E é uma pessoa maravilhosa, de uma sensibilidade poética incomum. Acho que vale a pena conhecer. Um grande abraço para você, partilhe esse vídeo aí se você gostou, deixe o seu like e faça seu comentário. Fique com Deus.